Ficar direitinho. Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro da segunda-feira. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra. Nós estamos iniciando, lendo um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, a última mensagem, 180, Depois sobrevindo tribulação ou perseguição. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 17. E Emmanuel diz: toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor, com exclamações de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida, no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se, ele não é tão bom quanto parece. Olha aí o nosso egoísmo, muitas das vezes nós agimos assim. Quando precisamos, a pessoa é tão útil. Depois que passa aquele atropelo, aí nós dizemos, não, ele não é tão bom. Inicia-se a missão de caridade com entusiasmo santo. Contudo, depois, ao surgir os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força, não vale a pena. E Emmanuel vai discorrendo as situações da vida que acontecem e que depois nós colocamos julgamentos, críticas, e ele vai encerrando lá no final a mensagem dizendo: realmente é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois, refletindo na mensagem, nós só podemos, Senhor, agradecer a bênção da vida, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, e em Teu nome, Senhor Jesus, convidando aos emissários do bem, essa falange de luz, para que possam estar conosco, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, estando à frente do Dr. Bezerra de Menezes, para que todos esses benfeitores amigos, muitos anônimos, que desde a primeira hora aqui se encontram, e nós vamos dando início a mais essa noite de segunda-feira, quando trazemos um tema para a nossa reflexão, e te pedimos, Senhor, a Tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, saudando a todos que vão chegando dos dois planos da vida, porque sabemos que nunca estamos sós. Muitas das vezes nós falamos mais para os desencarnados do que para os encarnados. Um abraço para a Anne, um abraço para o Cosmo, um abraço para todos os queridos amigos que aqui encontram-se conosco. Hoje nós trouxemos um tema que nós demos o título Um Novo Começo. Afinal de contas, o ano está terminando e a gente cheio de esperanças, cheio de expectativas. E nós vamos trazer uma pequena fábula muito bonita que vem nos contando o seguinte. Boa noite, Eudócia. Durante uma era glacial, muito remota, quando parte do globo terrestre esteve coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos por não se adaptarem às condições do clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver,
começou a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do outro e todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que forneciam mais calor. Aquele calor vital, questão de vida ou morte. E afastaram-se feridos, magoados, sofridos, dispersaram-se por não suportarem por mais tempo os espinhos dos semelhantes. Doíam muito, mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar, pouco a pouco, com jeito, com precauções, de tal forma que unidos, mínima, mas o suficiente para conviver, sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, suportaram-se, resistindo à longa era glacial. Sobreviveram. Allan Kardec nos traz, em O Livro dos Espíritos, na questão 798, a transcrição de uma mensagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 6 a 8. E Mateus vem dizendo: também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que estas coisas aconteçam. Mas ainda não será o fim, pois se verá povo levantar-se contra povo, e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Mateus, capítulo 24. Na questão 799 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos benfeitores. Ele pergunta: o reino do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? O reino do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? O que vocês acham? Os benfeitores respondem: o bem reinará na Terra. O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. O bem reinará na terra quando os bons predominarem. Porque aí vai ter amor, justiça, fonte do bem e da felicidade. E eles continuam: é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. É necessário o progresso moral e cumprirmos as leis de Deus.
E Kardec pergunta: aonde está escrita a lei de Deus? E os benfeitores dizem: na consciência. Nós não precisamos de códigos humanos para sabermos aonde está a lei divina, a lei perfeita, porque ela está escrita na nossa consciência. E ainda continua na questão 799, dizendo: estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Nós sabemos, os benfeitores têm dito que a grande chaga da humanidade é o egoísmo, é o orgulho. Enquanto permitirmos o orgulho, o egoísmo nas nossas vidas, o mal ainda estará presente. Os maus se afastarão quando o homem tiver banido o orgulho e o egoísmo. Muitos de nós podemos dizer: não, eu não sou orgulhoso, não, eu não sou egoísta. Será? Se nós já fôssemos espíritos mais perfeitos, que já exercitássemos mais a humildade, a fraternidade, a tolerância, o amor, não estaríamos mais padecendo num planeta de provas e expiações. Sabemos que há níveis mais intensos e menos intensos, mas todos nós ainda trazemos o orgulho e o egoísmo em nós, porque senão o mal já não estaria mais presente. Na Gênese, o quinto livro da obra da codificação, no capítulo 18, no item 25, Kardec faz uma outra pergunta. O que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para de regeneração? Nós sabemos que a Gênese, o quinto livro da codificação kardeciana, ele foi publicado em 1868, mais de 150 anos, a publicação do livro A Gênese. E Kardec faz essa pergunta: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Nós falamos do fim em Mateus, quando diz: ainda não será o fim. Kardec pergunta agora: o que podemos, a doutrina, nos esclarecer com relação ao fim dos tempos? Como ocorrerá a transformação do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? E os benfeitores respondem mais uma vez: através da busca da espiritualização. Nós esquecemos que somos espíritos imortais e nos preocupamos mais com a matéria, nos preocupamos mais com o nosso dia a dia, aqui no mundo material, e esquecemos que somos espíritos imortais. Precisamos sim, enquanto estamos encarnados, cuidarmos, vigiarmos, termos as nossas atividades de acordo com as necessidades materiais, mas não esquecer a busca da espiritualização. Ele diz que o planeta vai passar de provas e expiações para um planeta de regeneração quando buscarmos a espiritualização. A superação das dores e construção de uma nova sociedade vai acontecer. A humanidade caminha para a regeneração das consciências. Nós sabemos que esse processo é um processo lento, porque nós somos lentos. Kardec pergunta a seus benfeitores há mais de 150 anos. Mas em Mateus, há mais de 2000 anos, Jesus já vinha nos dando esse alerta. Não é da noite para o dia
mas é necessário que façamos a nossa parte para que esse processo possa avançar e não ficarmos nessa lentidão. Continuando ainda na Gênesis, no capítulo 18, item 25, eles concluem dizendo: cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, de crescida, de ascender. Então, cabe a cada um. É uma tarefa longa e árdua. Por mais que eu ame o meu marido, por mais que ele me ame, por mais que eu ame meus filhos, meus netos, pai, mães, sobrinhos, cada um, cabe a cada um essa longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo, com Jesus. Este é o caminho. Ele nos dá, ao final, esse conselho, esse exemplo, esse roteiro. Trabalho e amor ao próximo, com Jesus. Este é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho que nós precisamos trilhar. Trabalho, amor, mas sempre pautados no exemplo, no Evangelho do Cristo. Ainda em a Gênesis, no capítulo 18, no item 1 agora, Allan Kardec ele destaca dizendo: dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus. Lá em Mateus não falou dos tempos? E que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. No que é essa colocação de Kardec, quando ele diz em a Gênese que esses tempos marcados por Deus, que vão acontecer grandes acontecimentos para que haja essa mudança planetária, isso também é corroborado por Santo Agostinho, ou melhor, por São Luís. São Luís, em O Livro dos Espíritos, ele faz, na questão 1019, ele faz esse comentário, esse alerta, um alerta para todos nós, quando ele diz: aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade. Transformação que foi predita porque Jesus já havia dito, e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Cada um de nós temos uma missão. Não estamos aqui por acaso. Não reencarnamos por acaso. O que o Cristo espera de nós? Que sejamos nós, esses homens, a auxiliar a esse progresso, a acelerar essa chegada desse mundo de regeneração. A nova geração marchará, pois para a realização de todas as ideias humanitárias, compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Muitos às vezes dizem assim: o mundo está cada vez pior. Não. Se nós fizermos uma retrospectiva no tempo, nós vamos ver que mesmo com as dificuldades, mas nós estamos evoluindo. E é o que São Luís coloca: cada nova geração vai haver essas ideias humanitárias. Se nós observarmos, há 30 anos atrás, atitudes que aconteciam e que eram aceitas, hoje são totalmente abolidas, as pessoas se revoltam. Situações que aconteciam há 50, 100 anos atrás e que eram aceitas pela sociedade, podemos dar o exemplo, por exemplo, da escravidão. Aqui no Brasil não tem tanto tempo que aconteceu a abolição dos escravos, mas era aceitável pela sociedade. Hoje, quando nós vemos na mídia casos isolados de trabalho escravo, isso cria uma revolta muito grande. Então ele diz: a cada nova geração
essas ideias humanitárias de acordo com o grau de adiantamento a que houver chegado a humanidade. Nós sabemos que nós já avançamos mais moralmente e principalmente intelectualmente do que as gerações que nos antecederam, mas ainda é muito pouco. E continua avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Nós colocamos o Espiritismo, é uma religião que ela nos preenche. Por quê? É uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. Ela nos mostra caminhos, ela nos consola, ela nos orienta, ela nos esclarece. E nesse processo de caminhar, o Espiritismo, ele está ali para colaborar, porque ele vai nos dar a luz que nós precisamos, a compreensão que nós precisamos. A época atual é de transição. O momento atual que nós estamos passando é um momento de transição. Por que dizemos isso? Falamos que esse processo é um processo lento, é um caminhar. Ainda em A Gênese, no capítulo 18, item 24, 28 e 34, Kardec nos diz: a multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, pois que elas apressarão a eclosão dos novos germes. A destruição que periodicamente acontece é uma forma de avançar para o mundo de regeneração. Mas vamos voltar à fábula da convivência que nós acabamos de contar. O que nós podemos observar nessa fábula? Nós ali conseguimos detectar que existem pontos em comuns com o momento atual. Se não, vejamos. Nós vimos na fábula que a Terra ela passava por uma era glacial. É a precessão dos equinócios. Isso acontece a cada 25 mil anos, mais ou menos, porque é 25 mil anos e alguns anos a mais. E aí acontece o final de um ciclo. A cada 25 mil anos, Kardec traz isso lá em A Gênese. Com a precessão dos equinócios, é o final de um ciclo. E nós vimos ali, naquela fábula, que era uma grande manada de porcos espinhos. Eles começaram a se unir, começaram a juntar-se mais e mais naquele momento daquela era glacial, como a tentativa de se preservarem. Mas muitos animais não resistiram. Porém, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos. Meditemos. Vamos começar a refletir o que essa fábula tem a ver com o nosso momento atual. Os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos e afastaram-se feridos, magoados, sofridos. Mas também essa não foi a melhor solução.
Os que não morreram voltaram a se aproximar, pouco a pouco. Mas agora, como nos diz a fábula, voltaram a se aproximar, com jeito, com precauções, de tal forma que unidos, mas o suficiente para conviver, sem magoar, sem causar danos recíprocos. Voltaram a se unir, mas o suficiente para conviver, sem magoar, sem causar danos recíprocos. E o que acontece na fábula? Assim suportaram-se, resistindo à longa era glacial. Sobreviveram. Queridos amigos, vamos refletir essa fábula e o momento atual. Em Lucas, no capítulo 15, versículo 1 a 7, vem nos dizendo o seguinte, lá no Evangelho de Lucas, esses esclarecimentos poderão levar, ou melhor, lá no Evangelho de Lucas, vem falando sobre a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida está no Evangelho de Lucas. Mas o que eu vou dizer agora não está no Evangelho de Lucas. A parábola da ovelha perdida é aquele pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perde. E ele deixa as 99 no redil e vai procurar aquela que está perdida. E quando ele a encontra, ele se regozija e se alegra e fala para os amigos que conseguiu localizar aquela ovelha. E é uma parábola, é uma história que Jesus conta. E ele diz que há muito mais alegria no céu quando uma ovelha, ou melhor, quando um de nós que estávamos perdidos nos encontramos do que 99 que já estavam num bom caminho. Mas, quando nós trazemos essa fábula dos porcos espinhos e nós trazemos o que Kardec vem nos trazendo na Gênese, e o Livro dos Espíritos, Mateus trazendo, falando sobre as dores, as enfermidades, as guerras. Isso pode nos trazer alguma inquietação. As pessoas poderão levar alguma inquietação com esses esclarecimentos sobre os destinos de muitos espíritos. Mas como Kardec colocou, o mundo não será fisicamente destruído. São mudanças que vão acontecendo periodicamente para que nós possamos encontrar o verdadeiro caminho. Jesus é o nosso mestre e guia. E ele deixou claro que ninguém ficará desamparado. Jesus nos coloca isso de uma forma muito precisa quando ele narra a parábola da ovelha perdida que está em Lucas, no capítulo 15, versículos 1 a 7. Ninguém ficará desamparado. Nós temos Jesus como nosso guia e modelo, o nosso governador espiritual, aquele que recebeu diretamente de Deus a incumbência de cuidar do nosso planeta Terra. Nós temos que ter fé, ter confiança, mas é necessário, neste momento, um novo começo. Um novo começo
Como os porcos espinhos, precisamos começar de novo, sem nos afastarmos, sem nos magoarmos, sem nos prejudicarmos, buscando o equilíbrio, com fé, esperança e sabedoria. Queridos amigos, um novo ano se avizinha. Estejamos preparados. Estejamos preparados para um novo começo. Que possamos, nesse novo ano, fazermos essa transição de 2020 para 2021, carregando em nossos corações a fé, a esperança, mas o equilíbrio, a sabedoria, sabendo que é um novo momento, esse momento que é um momento aonde toda a humanidade precisa refletir, buscarmos manter, sim, o convívio com os nossos seres queridos, mantermos o convívio em sociedade, mas dentro de todo o equilíbrio, dentro de toda a segurança, de toda a proteção. Nós vimos que aqueles porcos espinhos que se aproximaram demais feriram os outros. Aqueles que se afastaram totalmente morreram congelados. Aí entra o quê? O meio termo. Aí vai entrar o bom senso que nós precisamos ter. Como que eu devo agir? Nesse novo momento, essa nova era que está se iniciando. Como que eu devo me pautar para não me prejudicar, não prejudicar a minha família, não prejudicar a sociedade? Como que eu devo agir? É um convite a cada um para que reflita dentro dessa fábula que nós contamos. E nesse novo ano se avizinha, estejamos preparados para um novo começo. Paz a todos e um feliz 2021, com Jesus sempre presente no coração e no lar de cada um de vocês. E nós, nessa última segunda-feira de 2020, com muita alegria, com muita gratidão a cada benfeitor amigo que nos acompanha desde a primeira hora, nós convidamos para 2021 estarmos juntos novamente. Mas lembrando, amanhã, terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020, nós temos o nosso estudo do Evangelho às 20 horas e às 8h30 da noite nós temos a nossa reunião de tratamento para aqueles que necessitarem. Para quem quiser, encaminhe o pedido, nome completo e endereço para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 1999 341 6316. Juntos até 2021.